Olá, sejam bem-vindos. Estamos em Frequência Académica, o podcast do ISEC Lisboa. Hoje estamos aqui na TEGRAF, que assinala este ano o 10º aniversário, e este é o mote para a nossa conversa de hoje com o professor Rafael Pozo, diretor do Centro de Estudos de Investigação em Tecnologias Gráficas e Comunicação Científica, e o professor Ricardo Loução, diretor da Escola de Comunicação, Artes e Indústrias Criativas. Bem-vindos a ambos, obrigado por aceitarem este nosso convite. Começava pelo professor Rafael Pozo e perguntava-lhe precisamente quando e como é que surgiu esta ideia. A idea de Tigra surgió el curso 2015-2016 y fue una idea utópica porque fue como resultado de mi tesis doctoral y en conversaciones con doctora Cristina Ventura, comenzamos a hablar sobre la posibilidad de gerar un centro de estudio, también de investigación, sobre todo para acontecer el tema de la transferencia de conocimiento de un mundo profesional, sobre todo de industria gráfica y o sector del design, para academia, ¿no? En este caso para escuela de artes, y bueno, comenzó como esto. Professor Ricardo Loução, sendo dos investigadores da TEGRAF, certo? Qual a importância de ter centro como este? A importância é enorme, não só para professores como para alunos, porque grande parte da investigação na área gráfica tem muito a ver com experimentação. E o simples facto de termos um laboratório montado que permite fazer uma data de experiências e de conseguir aplicar imediatamente essas experiências faz com que a investigação seja muito mais gratificante e muito mais imediatista nos seus resultados. Professor Rafael, um dos principais objetivos deste centro é ser um motor de práticas de investigação aplicadas para os docentes da Escola de Artes. Esse objetivo, na sua opinião, tem sido cumprido? Posiblemente en un 90% sí. O tema es que falar de investigación aplicada no design era, como he dicho antes, una utopía, porque o design estaba más centrado en tema do proyecto, tema proyectual. Y comenzar a falar de investigación aplicada, que tiene el sentido de llegar a industria y tener un contacto directo de universidad e industria, siempre están separadas, y por tanto o principal objetivo era poder llegar a industria, entender cuáles eran los mecanismos de la práctica y cómo esta práctica vuelta para academia, para ser un ciclo continuo. Y esto era un poco complicado y se tuvo que hacer metodologías, sobre todo de investigación aplicada en design, y hoy por hoy ya esas metodologías ya comenzaron a ofreceros importantes resultados. E é fundamental haver essa ligação entre a parte científica e a parte prática, não é? É importantíssima. Professor Ricardo Loução, há bocado estava a falar nos estudantes, e um dos objetivos deste centro é também incentivar os próprios estudantes a desenvolver os seus projetos e a participarem em projetos com os docentes. O professor que está mais aqui nota isso na prática? Sim, principalmente ao nível do terceiro ano. O projeto final de curso, que é um projeto agregador de conhecimentos, é um projeto que é muito desenvolvido aqui no laboratório. E, portanto, o facto de termos as capacidades para eles desenvolverem e verem produzido o seu projeto, não só lhes dá a capacidade de experimentar, mas também a capacidade de terem para portfólio um projeto profissional. E isso faz toda a diferença relativamente àquilo que é o tradicional no mercado. Exatamente, pois é um bocado que estávamos a falar há pouco, que é fundamental, assim, em bom português, meter as mãos na massa, não é? E começar já a desenvolver projetos aqui, porque depois é o que o futuro é o que o espera, não é? Sim. A TEGRAF tem sede aqui, no campus do Lumiar, não é? E uma delegação científica em Barcelona. Em Barcelona, sí. Okay. Como é que funciona esta interligação? Pues esta interligación funciona como un puente de conocimiento. Un puente que comenzó por esta utopía de querer llevar dos idiomas aparentemente hermanos, pero diferentes en concepto, pero con la misma problemática. La misma problemática que hay en Portugal, en Lisboa, hay en Barcelona. Y por tanto, Barcelona es un centro donde el proceso de design, ¿no?, está muy consolidado, tanto diseño de producto, de espacio, de interiores,
de interactivo y también de gráfico, y por tanto era una oportunidad de poder ligar, poder unir dos mundos complementarios. E acontece investigadores, por exemplo, espanhóis virem a Portugal e portugueses irem a Espanha? Fisicamente isso acontece? Sí, sí. En este momento los números, más o menos, para falar un poco cuantitativamente, son 142 proyectos de investigación finalizados, dos cuales a 8 doctorados de que ya son doctores, ¿no? Porque con los acuerdos con Facultad de Arquitectura ya podemos acabar este proceso y por tanto a un camino importante também a recorrer, pero também muito recorrido. Porque há uma ligação à Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, não é? Sí, porque uno de los retos fue, o primer proceso fue a ligação con Escuela de Artes para motivar o cambio de profesorado y también ligar todo esto, o profesorado para a capa de investigación. Después, o seguinte proceso fue mudar con un estudio que es un programa de posgrado que es Mention Research, que es para formar a predoctorandos y después, años más tarde, podemos llegar a Facultad de Arquitectura, un convenio internacional entre Facultad de Arquitectura, ISEC Lisboa y el ISABA, en Barcelona, para poder desarrollar los programas de doctorado. Por tanto, quiero decir que o TIGRAF está no nivel 5, que son los CTs, o nivel 6, que é licenciatura, nivel 7, que son os mestrados, nivel 8, que é os doutoramentos. Eu fui ver no site, na página da TIGRAF, encontrei lá alguns números que me parecem muito interessantes, que eu vou só aqui referir alguns, nomeadamente 330 pessoas compõem a comunidade de TIGRAF, Sim. 24 investigadores do Centro TIGRAF, 11 deles do ISEC Lisboa, 12 acordos científicos, 278 estudantes de investigação do ensino superior, 18 livros publicados português, espanhol e inglês. Ou seja, estamos a falar de números, na minha perspectiva, muito interessantes. Há margem para continuar a crescer? Eu creio que se criou as bases do centro de estudio. Primeiro era criar un estudio desde cero, partir desde un espacio como este en que estamos en este momento, que era un museo de artes gráficas, ¿no? Y convertirlo en un centro de investigación era todo un reto. Yo creo que ahora esto ya forma parte de Escuela de Artes, de los alumnos, de todo el mundo, desde la comunidad de TIGRAF. Professor Ricardo Loção, até onde é que pode chegar este centro? Ou pelo menos a médio prazo, digamos assim, se calhar estamos a falar já muito, mas a curto, médio prazo... Eu penso que parte do desafio foi bem conquistado, na medida em que pensa-se muito no design de uma forma aplicada, construir os projetos e aplicá-los e conseguir fazê-los. E nós conseguimos fazer isso, portanto temos os recursos para o fazer, mas também esta lógica da investigação, que é algo que tem que estar subliminar à conceptualização do projeto. Não é só aplicar por aplicar, não é só recair em fórmulas já usadas, não é só produzir. Não, é pensar antes de o fazer. Neste momento, eu acho que estamos perante um desafio, mais um desafio, que é a inclusão das novas tecnologias, nomeadamente da inteligência artificial, em todo este processo. E isto, porventura, será o desafio que se segue já imediatamente para nós conseguirmos fazer essa integração e promovermos também a forma como é que as artes gráficas vão sobreviver a este diálogo pós-moderno entre prática e tecnologia. Inteligência artificial que está presente em tudo, basicamente. Sim. E aqui nesta área, então, é fundamental. Sim. Digo eu, não é? Os professores estão, na sua opinião, totalmente habilitados para lidar diariamente com isso, e os alunos também? Eu iria mais longe e dizer que, porventura, ninguém está totalmente habilitado. Por dois fatores. Primeiro, é uma tecnologia relativamente recente. Relativamente recente não em termos conceptuais, porque a inteligência artificial por si
Foi desenvolvida Sim, em já termos de existe. conceito nos anos 50, mas em termos de aplicação e principalmente de democratização das ferramentas de inteligência artificial para o público em geral é algo bastante recente. E depois, por outro lado, a própria evolução das ferramentas faz com que ninguém esteja completamente atualizado. Mas esse também pode ser um desafio e logo uma oportunidade. Exatamente construirmos aquilo que são os recursos necessários ou adequados a uma área tão específica como é a parte gráfica, do design gráfico, das oficinas gráficas. Professor Rafael, como é que olha para a inteligência artificial? Eu creo que aquí o Ricardo falou de una cosa interesante que é esta utilización ou ese conocimiento de inteligencia artificial, ¿no? Que visto desde a perspectiva do proceso de design tradicional sería vamos a aplicar una ferramenta, a ver qué ocurre y ya está. Aplicado desde a investigación é diferente porque obriga aos investigadores a explorar, de explorar a generar nuevas metodologías y esas metodologías sean didácticas, evaluarlas y después integrarlas dentro del proceso de enseño superior. Por tanto, eu creo que a investigación o que fiz é o papel de consolidar todo este movimento. Em termos de design destes cursos, como é que tem sido em termos de inovação pedagógica? O que é que tem acompanhado? Quais são os aspectos que destacaria nesse campo? Em termos de inteligência artificial? Sim. O que nós verificamos é que temos que utilizar a inteligência artificial, temos que fomentar a utilização da inteligência artificial. Não vale a pena negar a sua utilização, porque o que vai acontecer é que os alunos vão utilizá-la de qualquer das formas e, portanto, nós temos que nos antecipar, nós enquanto professores, enquanto formadores, temos que nos antecipar e temos que suscitar a sua utilização. Isto vai deslocar um bocadinho o paradigma da avaliação, mais recaindo sobre o processo do que propriamente sobre a conclusão. Porque nós percebemos que com a integração da inteligência artificial há duas coisas que vão ser diferentes. Primeiro, o número de iterações possíveis perante qualquer problema. Portanto, muito mais facilmente um aluno consegue fazer várias iterações da mesma pergunta e assim obter várias respostas que depois então terá que ter um juízo crítico para conseguir selecionar a melhor. Esse, por um lado, é uma boa ferramenta para isso. Mas depois, por outro lado, também temos o processo de finalização. Como é óbvio, principalmente para alunos com menor capacidade ou com menores recursos tecnológicos, a inteligência artificial vai-lhes permitir a capacidade de produzirem algo com uma aparência profissional. Portanto, é mais importante nós conseguirmos perceber se conceptualmente, se em termos de investigação, se em termos de todas as capacidades psicológicas, o desenvolvimento do projeto está a ser bem conduzido e bem elaborado, do que propriamente estarmos concentrados no produto final. Porque o produto final é só o deliverable. Exato. Professor Rafael, acha que é fácil controlar isto que o professor Ricardo estava a dizer? Ou seja, a inteligência artificial é ótima, de facto, é uma ferramenta ótima, mas, por outro lado, às vezes pode haver a tentação de deixa-me passar a bola, passo a expressão, à inteligência artificial que ela faz por mim. Bem, eu creio que os professores de Escola de Artes, os professores que são profissionais, neste caso de artes gráficas, venimos con una facilidad para entender esta ferramenta digital de una forma. ¿Por qué? Porque nos, de alguna manera, hemos pasado 4 reconversiones industriales. Hemos pasado a la reconversión industrial de ser tipógrafos a fotocomposición, que era también fotográfica. Después hemos pasado al autodesign, que era completamente digital. Después hemos pasado a los fluxos de trabajo. Los fluxos de trabajo es la sala previa de inteligencia artificial. Y ahora estamos en una herramienta que tampoco es desconocida, porque toma también los temas técnicos de la propia profesión. Por lo tanto, se tiene que entender e temos que afrontar a ferramenta mais. Ok, também tem essa opinião, professor? Eu acho honestamente que nós partimos em vantagem relativamente a outras áreas. Isto tem a ver com a metodologia de ensino nas áreas criativas.
Como a metodologia de ensino nas áreas criativas sempre foi muito focada em projetos e em problemas, é muito mais fácil nós conseguirmos perceber onde é que podemos incluir este tipo de ferramentas. Provavelmente noutras áreas menos plásticas neste sentido, talvez a introdução das ferramentas de inteligência artificial possam ser mais disruptivas. No nosso caso, é um seguimento lógico daquilo que foi o processo, ou que tem sido o processo plástico da tradução do conhecimento prático para, no fundo, aquela relação mestre-estudante que vem desde o Renascimento, quase. Ok. Eu tenho aqui uma rubrica, chamamos-lhe assim, que eu lhe dei o nome de perguntas para especialistas, que são 5 perguntas, e para não estarmos a repetir, eu se calhar colocaria uma, tem a ver com a área, com esta área, uma a cada um, e começava pelo professor Ricardo, se não se importar, que é: qual é o mito comum nesta área que precisa de ser desmistificado? Se é que existe algum, obviamente, não é? Essa é uma pergunta tramada, porque existe um grande mito de desvalorização do design. Como o design, quando é bem feito, acaba por ser pouco tangível, o que acontece é que tende a ser desvalorizado. E, portanto, há a percepção que qualquer pessoa consegue fazer. E esse é o grande mito. O grande mito é de facto que não é possível. Exige muito trabalho, muito estudo para conseguir fazer as coisas como deve ser. Ok. Professor Rafael, o que o inspirou a entrar nesta área de design? Bueno, es que no me inspiró, es que nací en esta área. Por tanto, yo soy hermano mayor de 5, familia tercera generación de impresores. Okay. Por tanto, en vena, más que sangre, tengo tinta. Por tanto, Ok. Peixe na água, neste caso. Exatamente. Okay. Portanto. Ok. Professor Ricardo, qual foi o maior desafio que enfrentou na sua carreira e como o superou? O maior desafio foi provavelmente fazer o doutoramento. Superei fazendo-o. Exato, concluindo. Okay, exato. Sim, okay. Foi isso. Professor Rafael, o que é que aprendeu nesta área que não vem nos livros? Tudo. Porque uma das coisas, a minha tese doctoral falava sobre o livro impreso e concluí mencionando Aristóteles e, sobretudo, falando sobre que os livros têm alma ou não têm alma. E um livro que tem alma quer dizer que o continente, o contenido e o objeto e a obra formam parte de um todo. E, portanto, nós podemos fabricar livros que são simplesmente objetos, que não dizem nada. Ok. Esta última, tinha pensado uma para cada um, mas acho que esta pode ser aos dois, até para não ficar em desequilíbrio, que é: qual é o melhor conselho que podem dar a quem está agora a começar nesta área? Não sei quem quer começar. Pode ser o professor Ricardo. Sim. O melhor conselho é que tenha exatamente a certeza que é aquilo que quer. Porque acho que, talvez respondendo novamente ao mito, isto é uma área vocacional. E há pessoas que têm vocação e há pessoas que não têm vocação. E, portanto, encontrarem a própria vocação acho que é o mais importante. Okay. E há pessoas que já nascem na área. Assim. Professor Rafael, que conselho daria? Ligando esta pergunta com a primeira que fiz a Ricardo sobre o tema dos mitos, eu creio que os criativos também podemos ser bons investigadores qualitativos. Que não todo está nos números. Exato. É mais uma reivindicação importante. Ok. É importante uma boa base académica, na sua opinião? Indudável. A primeira base académica, mas uma base académica que também tenha o objetivo de a onde va, que não é uma base teórica que não leva a ningún porta, ¿no? Y por tanto, yo creo que desde la Escuela de Artes se está haciendo un buen trabajo como para decir, bueno, los alumnos salen, llegan al mundo laboral, entienden qué es el mundo laboral y a partir de aquí tienen que crecer. No está todo en la escuela, sino que el futuro está en la parte práctica y comenzar a crecer. Nota na parte dos alunos que eles entendem esses ensinamentos, digamos assim?
Sim, mas eu acho que eles principalmente entendem-no quando saem para o mercado de trabalho. Ou seja, existe... é um bocadinho aquela noção de que uma pessoa tira a carta de condução e só aprende depois de começar a conduzir, depois de ter a carta. Não é bem assim. De facto, o esforço que nós temos feito para adequar não só as metodologias, como também as ferramentas, como também os desafios àquilo que são as solicitações do mercado de trabalho, faz com que, de facto, os nossos alunos, quando saem com essa pré-concepção e saem com essa capacidade de trabalho. E isso tem sido valorizado também pelo mercado de trabalho. E, portanto, é gratificante nesse sentido. Sim. Os vários cursos de ECAIC, design, mas não só, comunicação global, têm constantemente um grande número de alunos. Pensa que isso também é consequência do bom trabalho que é feito da vossa parte, naturalmente? Necessariamente. Eu acho que já não estamos naquela altura em que as pessoas, por e simplesmente, iam para as universidades por imposição ou por terem ouvido uma referência qualquer. Eu acho que esta geração, nesse aspecto, procura informar-se sobre as coisas. E que os números que nós temos vindo a obter, o crescimento sustentado que temos vindo a obter, refletem exatamente essa preocupação e essa qualidade distintiva que temos vindo a ter. O professor Rafael, embora obviamente muito ligado aqui ao ISEC, mas não deixa de estar fora. Olhando de fora para o ISEC, que imagem é que tem? Eu comecei a venir aqui ao ISEC em 2010. Fui alumno do ISEC também, para mestrado em tecnologia gráfica, e sempre foi gratificante entender que empezar a compreender que os problemas que eu creía que teníamos en Barcelona, podían también otras personas tenerlas igual, ¿no? Y una de las cosas que quedé sorprendido es del gran valor profesional de profesionales de aquí, de impresores, ¿no? Y por tanto estamos hablando el mismo idioma, aunque en aquel momento mi portuñol era bastante complexo, pero podíamos entendernos perfectamente porque estávamos falando exactamente daquilo mesmo. Exatamente. Vamos aligerar um bocadinho aqui a nossa conversa, pode ser. E perguntava aqui ao professor Rafael o que é que gosta de fazer nos tempos livres, nos hobbies? Descansar. Descansar. Das viagens de Lisboa e Barcelona. Descansar, pero y desligar da computadora. Si a computadora está cerca mío, pouco descansar. E consegue desligar? Não. Por que mentir? Não. Exato. E professor Ricardo, consegue desligar? Não. Mas consegue arranjar tempo para fazer... Sim. E o que é que gosta de fazer nesses momentos? Leio bastante. Gosto de estar a par dos jogos digitais. É uma área que eu gosto bastante, principalmente devido à formulação estética e à forma como desenvolvem os personagens e os bonecos e as dinâmicas e tudo isso. Gosta de viajar também? Gosto. Há pouco tempo para isso. Mas, há uma viagem que tenha ficado mais marcante? Há uma viagem da minha infância que me marcou profundamente. Aliás, uma viagem que foi repetida. Fui lá 2 vezes e estive lá durante períodos de tempo algo extensos, que foi a Israel. Professor Rafael, escolhimos as viagens constantes Lisboa-Barcelona, Barcelona-Lisboa. Tirando isso, há uma viagem que se lembra assim particularmente? Não tenho nenhum. Não há nenhum. Não há nenhum. Ok. E que recordações tem de infância? Quando se lembra da sua infância? Possivelmente o tema de estudar, trabalhar e jogar a futebol. Y era una constante que en aquel momento yo pensé, es que esto posiblemente no tiene que ser así, pero después esto ha aplicado a metodología de trabajo y esto de tiempo y todo, ¿no? Intentar hacer muchas cosas en el espacio que tengo. Ok. Professor Ricardo, qual é a sua memória mais antiga? Quando olha assim para trás... Sei lá. Não tenho muitas memórias. Talvez a saída do primeiro ciclo
lembro-me porque na altura foi assim uma cisão grande, porque eu estive num colégio até à quarta classe na altura, agora é quarto ano, salvo erro. E depois saí para o ensino público e foi assim uma ruptura grande em termos de enquadramentos, tudo, e pronto. Mas tem boas memórias da sua infância? Sim. Não são péssimas. Tinha cabelo. Portanto, o professor Rafael já percebi que nasceu nesta área, portanto nem lhe vou perguntar o que é que queria ser quando era criança, ou era outra coisa? Era outra coisa completamente diferente. Era o quê? Sí, ser designer en aquel momento de que el mundo da tipografía y tal era ser un creativo, Exato, ¿no? Un creativo exato. Então, maluco, ¿no? Queria ser o quê? No, que gustaba dibuixar, gustaba o design, gustaba a construção, gustaba Ok. todo. Era un pouco Leonardo da Vinci, gustaba todo e non gustaba nada. E o professor Ricardo? O que é que queria ser? Era jogador de futebol? Não. Era Sempre um fui Cristiano péssimo Ronaldo? a jogar à bola, sempre péssimo. Tenho 2 pés esquerdos. É uma coisa horrível. Não, eu curiosamente, vou para a área de artes porque estava completamente indeciso no nono ano, quando se fazem aquelas escolhas e não sei o quê. Fui fazer aqueles famigerados testes psicotécnicos e deram porventura para a área de artes. Como a matemática estava um bocado complicada, fui para a área de artes. Curiosamente, só em 1992 é que o vocábulo design entra para a língua portuguesa. Portanto, só nessa altura é que é posto na língua portuguesa. Chamavam-se outras coisas, mas não havia propriamente o vocábulo design. Também em 92 é quando se dá a primeira licenciatura em design. Portanto, começam a haver equivalências dos estudos que havia anteriormente nos diferentes sítios que davam os estudos, e é aí que começa a licenciatura em design de comunicação na Faculdade de Belas Artes. Eu, curiosamente, no meu 11º ano, portanto, alguns anos antes, tive um professor que neste momento é catedrático nas Belas Artes, professor de design, que nos expôs a isto que era o design. E, portanto, eu aí percebi, é isto que eu quero fazer na minha vida. E pronto, foi isso. E é que a sua zona de conforto no design? Não. O design é tudo menos confortável. Aliás, o design é o exercício do desconforto. Ok, mas é onde sente bem, era o que... Sim. Ok. Se pudesse escolher, agora, professor Rafael, se pudesse escolher 3 pessoas, independentemente de serem familiares, famosos, o que quiser, estarem vivas ou mortas, para jantar consigo, quem escolheria? Para jantar. Ou para almoçar, ou para beber um café, ou para o que quiser. Bueno, desde 2010 una de las cosas, confieso, una de las cosas importantes de todos estos viajes eran los jantares con doctora Cristina. Solamente para falar, para contrastar cosas y falar como investigadores y esto, ¿no? Y con los colegas para estos pequeños almuerzos y esto es vida. Ok. E o professor Ricardo? Isso é uma pergunta complicada. São aquelas perguntas sempre que fazem nas... Eu costumo fazer esta, portanto... Há um personagem da história que com quem eu gostaria de falar, que é o Kafka. Acho que tive a oportunidade de estar em Praga, estar na Casa Museu dele e ver algumas coisas, e acho que era um personagem interessante para conversar. Depois, sei lá, há tantos personagens históricos que poderiam ser interessantes, mas acho que não sei, eu acho que estamos rodeados de pessoas tão interessantes e tão importantes em termos intelectuais, que às vezes irmos à procura de nomes históricos é um bocado redutor. Acho que qualquer um dos colegas, às vezes nós fazemos almoços tertulianos, e é aí que se desenvolvem grande parte dos nossos caminhos futuros. Vamos concluir com umas perguntas rápidas. Vai ser uma pergunta muito simples, uma resposta também muito simples. Podemos começar pelo professor Ricardo, já que estava com a palavra, que é uma comida que goste. Epá!
Isso é do Arco da Velha. Eu vou responder aquilo que eu respondia em criança. Em criança eu tinha um prato favorito. Eu respondia sempre a mesma coisa, que era almôndegas com puré de batata. Pronto. Portanto, parece-me bem. Parece bem. Professor O Rafael. bacalhau agreiro. Muito bem. Uma bebida, professor Ricardo. Red Bull. Professor Rafael. O té. O chai. Ok. Certo. Um filme ou uma série, professor Ricardo. Interstellar. Professor Rafael. Ni un filme, nem ser um livro. Música. Gosta de música? Gosto. Tipo de música. Folk metal. Professor Rafael. Não, mais clássica. Pronto. Cantor ou banda? Professor Ricardo. Neste momento, entre Tiro e Encifera-me. Coisas totalmente desconhecidas, eu sei. Exato. Para mim, sim. Mas, pronto, gostos não se escuta, como é óbvio, não é? Professor Rafael? Não tenho nenhum em concreto. Não? Gosto de todo. Ok, muito bem. Um super-herói ou uma personagem de banda desenhada? Homem-Aranha. Cresci com o Homem-Aranha. E o professor Rafael, tem algum super-herói que goste? Não. Não. Não gosto de viver a fantasia. Pronto. Um animal. Cão. Professor Rafael, um animal que goste? Foi um leão. Leão. Sim. Um país, professor Ricardo? Um país que gosto. Um país que gosto, que tenha Portugal. visitado. Portugal. E a Portugal. Portugal também. Bem. E uma cidade? Lisboa. Neste caso, Barcelona. Para compensar, para claro. compensar. Estação do ano preferida? Verão. Professor Rafael, qual prefere? Primavera. Prefere praia ou campo, professor Ricardo? Eu prefiro praia. E o professor Rafael? Campo. E prefere teatro ou cinema, professor Ricardo? Cinema. Teatro. Pronto. O que o deixa bem disposto, professor Ricardo? O tempo. E assim, professor Rafael? Possivelmente também o tempo. O tempo. E o que o deixa mal disposto? Também o tempo. Professor Rafael? Sim, também. O tempo também. Então, Não só o tempo, como a falta de tempo. pronto. Claro. E como o tempo está a chegar ao fim, concluímos assim desta forma. Muito obrigado aos dois Obrigado. Obrigado. e obrigado também a quem nos acompanhou.